amigas, bem-vindos a mais um Ter Saúde, nosso encontro de toda terça-feira para falar de saúde. Olha que delícia, prosa boa! E se você chegou aqui agora pela primeira vez, eu te convido a inscrever-se no canal, a juntar-se a nós, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pode deixar seus comentários, temas, sugestões. A maioria dos temas que a gente fala aqui no Ter Saúde são sugestões de vocês, que são muito bem-vindas, então muito obrigada. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é o vitiligo. Vitiligo, acho que todo mundo sabe e conhece, ou já viu alguém que tem, hoje em dia se popularizou bastante, porque o pessoal tem aparecido na televisão, nas revistas, falando sobre, de uma maneira mais aberta sobre a doença, né? O vitiligo são manchas na pele, manchas claras de despigmentação da pele, né? E isso acontece pela ausência de uma estrutura chamada melanócito, que é uma célula que faz a melanina. A melanina é o que dá cor à pele. Então, quando os melanócitos são destruídos ou deixam de existir, aquela área fica pouco pigmentada, hipopigmentada. Então, ficou geralmente uma manchinha branca, tá? E aí a gente vai dizer para você uma coisa super importante, que é o vitiligo não é uma doença contagiosa. Há um tempo atrás, né, o desconhecimento sobre a doença tinha muitos tabus, uma coisa difícil até para quem tinha o vitiligo. Hoje a gente sabe que não é contagiosa, não provoca grandes consequências à saúde, ou seja, a pessoa que tem vitiligo não tem necessariamente uma outra doença e nem o vitiligo vai prejudicar a saúde da pessoa. Porém, é uma questão que esteticamente pode incomodar as pessoas portadoras de vitiligo. E os sintomas do vitiligo começam geralmente isso, começa com uma manchinha branca que vai crescendo, ampliando, ou vai aparecendo uma manchinha aqui, outra lá, ou pequenas manchinhas que vão se agrupando, né? E não coça, geralmente não coça, não dói, não arde, não tem sintoma nenhum. Simplesmente a melanina vai deixando de existir e vai abrindo uma clareira, uma manchinha branca na pele da pessoa, em vários lugares. Nem sempre o vitiligo aparece no rosto, tem gente que é no joelho, tem gente que é no cotovelo, nas dobrinhas é muito comum, nos pés, né? As manchas podem surgir pequenas e aumentar ou começar a agrupar, se tem uma manchinha, outra manchinha, outra manchinha, e elas vão se agrupando. Existe também o vitiligo de cabelo. O cabelo pode ter uma mecha ou uma mancha branca, aquilo também é um tipo de vitiligo. E pode ir também pegar o corpo todo. Você pode ter o vitiligo que está bem concentrado no lugar ou acomete o corpo como um todo. Existem dois tipos de vitiligo. O segmentar ou unilateral, que pega só uma parte do corpo, então a pessoa tem uma mancha branca aqui no ombro, ou numa parte do rosto, um pedacinho do abdômen. Esse é o segmentar ou unilateral, ou o não segmentar bilateral, que é assim, as duas mãos, os dois cotovelos, os dois joelhos, os dois pés, então aparece meio que simetricamente nas duas partes do corpo. Bom, as causas do vitiligo ainda são pouco conhecidas, o que praticamente é um consenso é que tenha uma autoimunidade envolvida, ou seja, que o vitiligo seja uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando o sistema imunológico passa a atacar células do próprio corpo. No caso, o sistema imunológico passa a atacar os melanócitos, que são a melanocito, célula, melano que faz melanina. Então, passa a atacar a célula que faz melanina, e aí destrói aquela célula, naquele lugar não tem coloração na pele. A teoria autoimune é a mais aceita hoje em dia. Existe, claro, como tudo, né, uma observação de que também existe um componente genético, mas no caso do vitiligo, os estudos apontam para 20% só ser genético, tá? Problemas emocionais podem estar envolvidos, mas aí a discussão é que os problemas emocionais podem causar a autoimunidade, e a autoimunidade causa o vitiligo. O fato é que a gente acha bastante que os problemas emocionais estão envolvidos na gênese do vitiligo. E também problemas ambientais, como exposição a pesticida, exposição à poluição ambiental, exposição a excesso de radiação solar ou algum outro tipo de radiação,
que pode ser considerado como precipitante da doença, ou seja, a pessoa já tem a tendência até aquela doença e aí, aquele fator, ele precipita aquilo, vamos dizer, né? O diagnóstico do vitiligo, ele é um diagnóstico clínico, é muito claro, né? A gente olhar e ver uma mancha que tenha a característica do vitiligo, nada mais tem aquela característica, de modo que a gente, poucas vezes, eventualmente pode ser feito uma raspagem ou uma pequena biópsia para poder fechar o diagnóstico se o médico está na dúvida, mas na maioria das vezes a clínica já é muito clara, então o diagnóstico é feito clinicamente mesmo, tá? Sem a necessidade de nenhum outro exame. Bom, o tratamento, ele visa a repigmentação. O tratamento tradicional, ele foca na repigmentação. Então, os dermatologistas passam cremes para tentar repigmentar, fototerapia, laser, técnicas cirúrgicas de implante de melanócito, pegar melanócito de outro lugar e colocar naquela mancha. Essas são as técnicas dentro da medicina que a gente chama de medicina tradicional. E também usam muito maquiagem, né? Que você passa ali um corretivo para poder homogeneizar a cor com a cor da sua pele. No tratamento integrativo, que é o que a gente faz, um tratamento natural, que olha a pessoa como um todo, a gente parte bastante do princípio da questão da autoimunidade. Então, a gente precisa organizar o corpo, porque o sistema imunológico que passa a atacar o próprio corpo é um sistema imunológico que está fora do prumo, não é? Fora do seu funcionamento natural e perfeito. Então, a gente faz detoxificação, por exemplo. A gente não falou que pesticidas, elementos químicos tóxicos podem precipitar essa doença? Então, a gente limpa isso. É importante fazer a limpeza do corpo. Suplementação de nutrientes, porque a pele é um dos maiores órgãos do corpo. E a gente tem que fazer esse órgão funcionar bem, com nutrientes que faltam. Selênio, magnésio, zinco, vitamina C, aquilo que a gente entender pelas dosagens que está faltando ali no organismo. Teste de intolerância alimentar é fundamental, porque toda doença autoimune tem como base uma alimentação errada. A gente come uma coisa que a gente não pode comer, que o nosso corpo não tolera, inflama o corpo, irrita o corpo, ele faz um anticorpo contra uma pequena estrutura daquele alimento, que a gente chama de sequência proteica. Se na pele tem uma sequência proteica similar à daquela comida, o corpo não só ataca a comida, como ataca a sua pele. Por isso que a alimentação é uma das bases da autoimunidade. Então, a gente precisa melhorar a alimentação e tirar a alimentação que seu corpo não gosta, que é pró-inflamatória para você. A vitamina D é super importante, todo mundo sabe que a vitamina D é uma das coisas mais importantes para a pele. Além do que, a vitamina D é uma moduladora da autoimunidade. Os estudos mostram isso de uma maneira muito ampla. Aqui no Brasil nós temos um dos maiores especialistas em vitaminas D do mundo. E ele realmente tem vários estudos que mostram, que é o Dr. Cícero Coimbra, que mostra essa ação da vitamina D modulando, protegendo da autoimunidade. Otimização hormonal, principalmente um hormônio chamado cortisol, porque o cortisol é um anti-inflamatório, é um antialérgico, segura a autoimunidade. Controle de estresse e de traumas, porque você imagina, na metafísica da doença, se a gente for pensar, um corpo que bate em si próprio é um corpo que não gosta de si próprio, não é verdade? Então, pode existir algum trauma. Estou falando aqui de uma maneira muito simplista, né, gente? Mas tudo isso é inconsciente, envolve mecanismos muito mais sofisticados do que é o propósito dessa aula, tá? Mas a gente percebe que traumas emocionais, estresse psíquico podem levar também a uma autoimunidade e a qualquer doença. E também no vitiligo existem estudos a esse respeito. Sono, colocar a pessoa para dormir, super importante, porque o sono é um grande regenerador. E, por fim, melhorar o estilo de vida, né? A pessoa faz exercício, toma água, come direito, porque o corpo são, ele é capaz de se recuperar. O corpo, ele é uma estrutura tão bonita, tão linda, que eu digo sempre assim, eu não acredito em doenças incuráveis. Eu estou dizendo isso porque, do ponto de vista da medicina tradicional, o vitiligo é considerado uma doença incurável. E eu tenho uma frase que eu já disse em várias aulas minhas, que é assim, eu não acredito em doenças incuráveis, eu acredito em pacientes incuráveis.
porque o corpo, ele é tão maravilhoso, ele é uma máquina divina tão perfeita, que ele, se a gente der condições, ele é capaz de reencontrar o caminho da fisiologia e do bom funcionamento. É que existem pessoas que são tão complexas, são tão sofridas e têm o emocional às vezes tão complicado e que a doença às vezes tem um ganho secundário, enfim, tanta coisa envolvida que às vezes o paciente é mais difícil de tratar do que a doença chamada incurável. De modo que o vitiligo a gente trata e realmente existem muitos bons resultados, mesmo em doenças desafiadoras como essas. Então é isso que a gente queria passar hoje para vocês, sobre o vitiligo, que é essa doença tão desafiadora, mas que, como o corpo é uma máquina linda e maravilhosa, vale a pena a gente tratar ele direitinho para que ele encontre o caminho da cura. Você gostou dessa aula? Então, manda para aquela pessoa que você gosta, manda para uma amiga que você acha que precisa saber disso e deixa o seu joinha, porque a gente vai saber que você gostou e que a gente está no caminho certo. Inscreva-se no canal e eu te espero na próxima terça-feira.